Jesus and the disciples coming to him, and they were concerned because he hadn't eaten. They hadn't eaten, and they thought he was probably hungry. Eu estava pensando em os discípulos vindo até Jesus perguntando se ele estava com fome. And he said, I have food you know not about. My food is to do the will of my Father and to finish his work. E Jesus falou para eles assim, olha, a minha comida vocês não conhecem, né? E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. So hopefully tonight I have rest or sleep that I know not of. And my rest and my sleep is going to be to do the work of my Father and to preach this message. E hoje, né, que o meu cansaço possa ser em querer, né, o meu descanso possa ser em querer fazer a vontade do Senhor pregando a mensagem dele essa noite. No, but I feel good. I'm excited. Mas eu estou empolgado, estou me sentindo bem. Blessed to be here. My wife and I are here. My wife Kari, myself. It's our first time in Brazil. Estou muito abençoado em estar aqui no Brasil. É minha primeira vez aqui. Minha esposa está ali também. I grew up in New Mexico in the United States. Eu cresci no Novo México, né, nos Estados Unidos. I grew up in and around Spanish as a language. Eu cresci, né, com a língua espanhola ao meu redor, né? I have a teaching ministry that's growing in different parts of Latin America, like Guatemala and Peru. Eu tenho um ministério, né, de ensino que está crescendo bastante na América Latina, né, na Guatemala e alguns outros países também, Peru. But this is my first time in a Portuguese-speaking country. Mas esta é a minha primeira vez, né, em um país de língua portuguesa. What a beautiful language. Que língua maravilhosa e bonita. And I'm enjoying it. E eu estou curtindo isso. We have 4 children, Nós my temos wife 4 and I. crianças, né, minha esposa e eu. Our oldest just had our first grandchild, so we have a 4-month-old grandson. E o nosso mais velho, né, teve o primeiro filhinho, então o nosso primeiro neto, né, está com 4 anos agora. We don't feel old enough to have a grandson, A gente não se sente ainda tão velho assim a ponto de ter um neto, but it's true. mas é verdade. Every day we wake up and we realize we are grandparents. Mas é verdade. Toda vez que a gente acorda, a gente pensa assim, não, realmente, né, com a gente mesmo. How many of us somos... here have grandchildren? Quantos de vocês aqui têm netos? Okay, a few, not many. Alguns, não muitos. Wow, so I am really getting to be an elder. Bom, eu estou aqui já, né, pronto para ser um presbítero. There is a lot that I'm learning about life being a grandfather already. Há muita coisa que eu já estou aprendendo, né, em ser um avô. And as I get older, I recognize that God is teaching me a lot in my life. E quanto mais os anos se passam, né, eu tenho aprendido mais e mais. O Senhor tem me ensinado ainda mais. And as a pastor now for almost 20 years, E como pastor por quase 20 anos, I am grateful for what the Holy Spirit, what God has taught me about leadership. eu sou muito grato pelo que Deus tem me ensinado a respeito de liderança. I've especially learned a lot in the last 5 to 10 years. E eu tenho aprendido muito, especialmente nesses últimos 5, 10 anos. As we were sent out 11 years ago from Albuquerque, New Mexico, to plant a church where we are now in New Hampshire. Nós fomos enviados, né, 11 anos atrás, lá da nossa igreja do Novo México, para plantarmos, né, uma nova igreja lá em New Hampshire. I'm so grateful for all that God's taught me, and I'm excited to share with you some of those things. E eu estou muito animado, né, por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e eu quero compartilhar isso com vocês. As we consider this, Então, ao nós considerarmos isso, a church filled with and led by the Holy Spirit, uma igreja cheia e liderada pelo Espírito Santo. I'm going to take us through a process of coming to that question. Eu vou nos levar a um processo agora, né, que nos faz fazer algumas perguntas. Which is, what does a church look like that is led by the Holy Spirit? O que é uma delas? Como se parece uma igreja que é liderada pelo Espírito Santo? A wise man recently said, a worldly church will catch no fish for the kingdom. Um sábio, né, disse isso.
A worldly church will catch no fish for the kingdom. Uma igreja mundana não vai pescar nenhum peixe para o reino, But a church led by the Holy Spirit will. mas uma igreja liderada pelo Espírito Or Santo, something like sim. that. Ou alguma coisa assim, parecida. Pastor Ronnie. Pastor Ronnie, And it's so true. é tão verdade. There are many ways to lead a church. Há muitas formas de se liderar uma igreja. There are many things we can depend on. Há muitas coisas às quais nós podemos ser dependentes. And the greatest temptation will be to depend on our own strength, E a grande tentação é ser dependentes na nossa própria força. to depend on something someone else has developed, Ser dependente em algo que alguém criou. to depend on models and programs, Ser dependentes em programas, em modelos. to lead like the world instead of like the kingdom. Liderar como o mundo lidera, ao invés, né, de como a gente aprende no reino. And I think we all would agree. We all are here because we want the Holy Spirit to lead our churches. E eu creio que todos nós aqui concordamos neste ponto. Todos nós queremos ser liderados pelo Espírito Santo, Right? certo? We want to have churches led by God, Nós queremos ter igrejas que são lideradas por Deus, not by men and women. não por homens ou mulheres. So let's consider a few things as we dig into this question. Então vamos considerar algumas coisas ao nós nos aprofundarmos nessa pergunta. I'm going to go quickly through some truths about the Holy Spirit. Eu vou passar rapidamente aqui sobre algumas verdades a respeito do Espírito Santo. These are things that most of you have heard before and already know. Essas são coisas que a maioria de vocês já escutou sobre elas ou já até conhece isso muito bem. But it's good for us to review. Mas é muito bom, importante para nós revisarmos isso. First of all, let's consider the Holy Spirit as one in the Trinity, one person in the Godhead. Então vamos, né, considerar aqui primeiramente, né, o Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade. Where do we first see the Holy Spirit in the pages of Scripture? Onde que nós vemos primeiramente o Espírito Santo nas páginas, nas Escrituras, In the history of creation. na história da criação? Genesis 1. Gênesis capítulo 1. The Holy Spirit of God was hovering over the primordial creation. O Espírito Santo ele estava pairando, né, sobre os primórdios da criação. Always, eternally there. Sempre, eternamente já estava lá. And throughout the Old Testament, we see the Spirit of God, the Holy Spirit of God, working and moving among His people. E através de todo o Antigo Testamento nós vemos claramente o Espírito Santo trabalhando através da vida de muitas pessoas. The prophets, Os profetas, God's leaders. líderes de Deus. And fast forward then, as we recognize that the Holy Spirit has always been there. Entendendo, né, que o Espírito Santo sempre esteve lá. The Holy Spirit is not a member of the Trinity that began at Pentecost. O Espírito Santo não é um membro da Trindade que ele apareceu no dia de Pentecostes. So what happened at Pentecost? Então o que aconteceu no dia de Pentecostes? What happened on this day that Jesus predicted would come? O que aconteceu nesse dia que foi predito já por Jesus Cristo? The Holy Spirit took on a new role. O Espírito Santo ele tomou um novo papel ali naquele momento. A much more important and straightforward role. Um papel muito mais importante, né, à frente, avançado daquilo que nós já conhecíamos. Jesus called him the helper. Jesus o chamou de o ajudador. And in the upper room on the night before his crucifixion, he predicted the Holy Spirit's coming in that new way. E quando ele estava ali no cenáculo, né, antes da sua crucificação com os discípulos, ele disse isso, que iria acontecer de uma nova forma. In John 13 through 17, E em João, de 13 a 17, we read several times about the coming of the Holy Spirit. nós lemos várias vezes sobre o advindo, né, a vinda do Espírito Santo. In John 14, Jesus introduces for the first time this new thing the Holy Spirit would be. E em João 14, Jesus, né, ele o apresenta pela primeira vez, falando sobre o Espírito Santo, sobre a vinda dele. He says, the Father will send the helper, right, in my name. Ele disse: o Pai enviará o Consolador, né, o ajudador no meu nome.
and he will teach you all things. E ele os ensinará todas as coisas. In John 15, he says, when the helper, the Spirit of truth comes, E em João 15, ele falou sobre, né, o ajudador vindo. he will bear witness about me. Ele vai ser testemunha sobre mim. In John 16, Em João 16, Jesus says, it is to your advantage that I go away. é para vantagem de vocês que eu vá, For one reason and one reason only. simplesmente por uma razão. Because if I go, the helper, the Holy Spirit can come. Porque se eu for, o ajudador, o consolador, ele virá. And Então, when he comes, e quando ele vir, he will convict the world concerning sin and righteousness ele, and judgment. ele convencerá o mundo, né, do pecado, da justiça And e do juízo. he says, and he will glorify me. E ele disse, e ele me glorificará. And so we see the Holy Spirit coming. Então nós vemos o Espírito Santo vindo, And his coming at Pentecost e ele vindo, né, ali no dia de Pentecostes, was the third in three ways that the Holy Spirit came into humanity. Ele veio, né, de uma terceira forma até a humanidade. Three ways Em três formas que ele veio. that the Holy Spirit comes into humanity. Que o Espírito vem, né, humanamente, né, falando. And so we move from the Holy Spirit as the third in the Trinity to the Holy Spirit as one who comes and interacts with us as humanity. Então nós vemos o Espírito Santo, né, vindo, sendo a terceira parte da Trindade, e ele vindo entre nós agora nesse momento. This is very important. E isso é muito importante. Again, at Pentecost, É muito importante. No dia de Pentecostes, the Holy Spirit came upon the people of God. o Espírito Santo ele veio sobre o povo de Deus. But prior to that, the Holy Spirit had come into the people of God. Mas antes disso, o Espírito Santo, né, ele veio para dentro do povo de Deus. God had always been with, the Holy Spirit had always been with the people of God. O Espírito Santo sempre esteve junto com o povo de Deus. With, in, Com, dentro and upon. e sobre. Right? Let's consider these three ways briefly, beginning in John 14. Vamos considerar essas três formas aqui, começando em João 14, Verses 16 through 17. versos 16 e 17. João 14, versos 16 e 17. Where we see first that the Holy Spirit is with. Onde primeiramente nós Us. vemos, né, o Espírito Santo com o povo. Yes. Yeah. 14, 16 through 17. E diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o Espírito. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. So twice Jesus predicts that the Holy Spirit, right? Então, por duas vezes, né, Jesus previu, falou sobre o Espírito Santo, Will be with them. que o Espírito Santo estaria com eles. In verse 16 No versículo 16 and verse 17. e no versículo 17. This is the Greek word para, Essa é a palavra grega para estar com, né? This is the Holy Spirit's work around humanity. Essa é a obra do Espírito Santo trabalhando ao redor, né, da humanidade. Outside of us, but Fora around de nós, us, with us. mas nos cercando, né, ao nosso redor. This is the work of the Holy Spirit convicting the world of sin. Essa é a obra do Espírito Santo convencendo o mundo do pecado. This is the work of the Holy Spirit that brings
people to Christ. Esta é a obra do Espírito Santo, né, que traz as pessoas a Cristo, que leva as pessoas a Cristo. This is the omniscient presence of God. Essa é a presença onisciente, onipresente de Deus. With. Com. And then the second, in John chapter 20, E a segunda forma, em João capítulo 20, we move from the upper room to an interaction that was mentioned earlier by Ronnie. nós passamos, né, do cenáculo para uma outra situação que o Rony mencionou hoje anteriormente. John chapter 20, verse João capítulo 22. 20, versículo 22. Que diz assim: E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Right. So Jesus, having predicted the Holy Spirit's coming, having described his presence as being with them forever, he now breathes on them and says, receive the Holy Spirit. Então agora, né, aquilo que Jesus tinha dito, né, ele já tinha predito sobre o Espírito Santo, mas agora que ele soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. This is the Holy Spirit in the believer. Nós vemos agora aqui o Espírito Santo dentro do crente. In John chapter 20, it's the Holy Spirit in the disciples. Em João capítulo 20, né, o Espírito Santo dentro dos discípulos, é o que nós vemos. This later, Paul, the apostle, would describe this work of the Spirit, this presence, this abiding presence of the Spirit as being sealed by the Spirit. Mais tarde, o apóstolo Paulo iria descrever, né, essa situação como sendo selados, né, pelo Espírito. And so he's with us, Ele está conosco, and when we believe, he seals us and he enters into us and he's in us. e quando nós cremos nele, né, ele vem e nos sela, né, ele começa a estar em nós. And it's important to realize this was the state of the disciples as they awaited the promise of the Holy Spirit who would come in power. É importante a gente entender que esse era o estado, né, dos discípulos ali, esperando que o Espírito viesse sobre eles em poder. When we read in Acts 1, verse 8, Quando nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, we read of this third way that the Holy Spirit interacts with us. nós vemos essa terceira forma com a qual o Espírito Santo interage conosco. Go ahead and read verse 8 of Acts 1. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. From with to in Então a gente passou, né, de com para dentro, to upon. agora sobre. From the convicting presence of the Holy Spirit and humanity in general around us, Então, né, da convicção, da presença convicta do Espírito Santo, né, sobre a humanidade, sobre nós, to the indwelling presence of the Holy Spirit in the believer, permanently sealing us, para o habitar, né, a habitação do Espírito Santo dentro do crente para sempre, to the baptism of the Holy Spirit, agora até o batismo com o Espírito Santo, the filling of the Holy Spirit, o encher, né, do Espírito Santo, the Holy Spirit upon us. o Espírito Santo sobre nós. And it is this third work of the Holy Spirit E este é a terceira obra do Espírito Santo, that separates Pentecost and the work of the Holy Spirit there que separa, né, essa obra do Espírito Santo ali também no Pentecostes, from the work of the Spirit prior to Pentecost. da obra do Espírito Santo anterior ao Pentecostes. Suddenly, the disciples of Jesus, having been sealed by the Holy Spirit, Então, eles foram selados, né, pelo Espírito Santo, os discípulos. rose up in the power of the Holy Spirit. Eles se levantaram, né, no poder do Espírito Santo. And suddenly they were speaking in tongues. E de repente eles estavam falando em línguas. They were healing. Eles estavam ali, né, curando. And they were carrying out supernatural works of God. E eles estavam levando ali obras maravilhosas, né,
realizando obras maravilhosas by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. So the Holy Spirit, God, the third person, Então o Espírito Santo, né, a terceira Deus, a terceira pessoa, the almighty presence of God in creation, a presença de Deus poderosa na criação, with humanity, com a humanidade, in the believer, dentro do crente, upon the disciple of Jesus sobre in os power. discípulos de Jesus ali, trazendo poder sobre eles. And it is this baptism of the Holy Spirit that leads us into the birth of the church. E esse, né, o batismo do Espírito Santo é que leva ali ao nascimento da igreja. And it is the church in the book of Acts E a igreja no livro de Atos, that is led by the Holy Spirit. que é liderada pelo Espírito Santo. And so we move from the person of the Holy Spirit Então nós agora, né, passamos da pessoa do Espírito Santo to the three ways he interacts, para as três formas com que ele age. to the very obvious presence of his leadership in the church. Para a obra óbvia dele ali na igreja. Pastor Ronnie already mentioned it, O pastor Ronnie já mencionou isso anteriormente. but as we go through the book of Acts, we realize that it may have been named incorrectly. Mas ao nós passarmos aqui pelo livro de Atos, talvez tenha sido mencionado de uma forma incorreta. It really is the acts of the Holy Spirit Realmente os atos do Espírito Santo with, in, and upon the church. dentro e sobre a igreja. 43 times the Holy Spirit is mentioned 43 vezes o Espírito é mencionado in the book of Acts. no livro de Atos. And I'm going to come back to the empowering or the filling of the Holy Spirit on Friday. E eu vou voltar a falar sexta-feira sobre o empoderamento, né, sobre o poder do Espírito Santo sobre uma pessoa. We'll zero in on the baptism of the Holy Spirit. We'll focus Nós on the vamos, baptism nós of the vamos Holy Spirit. focar no batismo com o Espírito Santo. But tonight, I want to look at a few examples of the Holy Spirit leading and guiding the church. Mas hoje eu quero olhar aqui alguns exemplos, né, do Espírito Santo liderando a igreja. And what this means for us today as we invite him to lead our churches. E o que isso significa para nós hoje aqui, né, ao liderar as nossas igrejas. So, as we open the book of Acts, we see several examples of the Holy Spirit leading. Então, ao nós abrirmos aqui o livro de Atos, nós vemos vários exemplos do Espírito Santo liderando. The Holy Spirit begins to take control of the activity of the disciples. O Espírito Santo, né, ele começa a tomar o controle ali das atividades, né, dos discípulos aqui no livro de Atos. Prior to this, it was Jesus himself, right? Então, anteriormente, era o próprio Jesus, né, que estava ali em controle. Jesus was the one who told the disciples what to do and guided them in their ministry. Jesus foi aquele que disse aos discípulos o que fazer, né? Ele que estava ali direcionando os discípulos. But Jesus leaves them and he tells them to wait. E Jesus, né, ele os deixa e fala para eles o seguinte: olha, esperem. Don't do anything until the Holy Spirit comes. Não façam nada até que o Espírito Santo venha. Jesus is handing the mantle. He's giving over the leadership of the disciples to the Holy Spirit. Jesus está passando, né, agora a liderança para o Espírito Santo. It's interesting in chapter 1 of Acts, before the Holy Spirit comes at Pentecost, É interessante que a gente vê aqui no livro, no capítulo 1 de Atos, né, antes do Pentecostes, is the last time we read of the disciples casting lots to make a decision. é a última vez que nós vemos ali os discípulos lançando sortes, né? It was a mysterious way. We don't really know for sure how it worked, but they would make decisions this way. Era uma forma assim misteriosa. Nós não entendemos muito bem, né, como é que funcionava essa questão de lançar sortes. And they used that for the last time to replace Judas Iscariot and pick a new disciple. E eles fizeram isso pela última vez, né, para escolher quem seria o substituto de Judas Iscariotes na sucessão de Judas Iscariotes ali com os discípulos. But as soon as Pentecost comes and the Holy Spirit falls upon the disciples,
Mas assim que o Pentecoste chega e o Espírito Santo ele vem sobre os discípulos and the church is birthed, e a igreja nasce, from this point on, the Holy Spirit makes the decisions. desse momento em diante é o Espírito Santo quem toma as decisões. The Holy Spirit's in charge. É o Espírito Santo quem está no controle agora. And we see this in a most dramatic fashion in Acts chapter 5, E nós vemos isso assim da forma mais dramática aqui, né, no livro de Atos. where Peter, speaking to two disciples, Ananias and Sapphira, No capítulo 5, quando Pedro ele está falando com dois discípulos, Ananias e Safira, tells them that they have lied to who? ele disse para eles assim: vocês mentiram para quem? To the Holy Spirit. Para o Espírito Santo. And the Holy Spirit strikes them dead, E o Espírito Santo os mata ali naquele momento, establishing his authority, establishing his presence. estabelecendo a autoridade dele e a presença dele ali. And from this point on, we see submission to and a pursuit of the Holy Spirit. E nós vemos ali naquele momento, né, uma submissão e uma busca pelo Espírito Santo. In Acts chapter 13, E em Atos capítulo 13, we see the personal nature of the Holy Spirit. nós vemos a natureza, né, personificada do Espírito Santo. The third person of the Trinity is a person. A terceira pessoa da Trindade é uma pessoa. We see the church in Antioch. Nós vemos a igreja em Antioquia. And we read in verse 2 of Acts chapter 13. E nós lemos no versículo 2 do capítulo 13 de Atos: The Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. The Holy Spirit spoke to the leaders in the church in Antioch. O Espírito Santo ele falou diretamente com os líderes ali de The Holy Antioquia. Spirit directed them to commission the Apostle Paul and Barnabas. O Espírito Santo ele direcionou para que eles comissionassem, né, o apóstolo Paulo para aquela obra. And then in verse 4, we read that they were then sent out by the Holy Spirit. E no versículo 4 nós vemos que eles foram enviados pelo Espírito Santo. So they were selected by the Holy Spirit. Então eles foram selecionados pelo Espírito Santo. They were sent out by the Holy Eles foram Spirit. enviados pelo Espírito Santo. Fast forward to Acts 15. Mais à frente, né, em Atos 16, The Gentiles have now been brought into the people of God. os gentios, né, foram trazidos como para fazerem parte do povo de Deus. No longer is there a separation between Jew and Gentile. Não há mais separação entre judeus e gentios. And yet there was questions. Mas ainda assim havia perguntas. What was going to be required of the Gentiles to enter into the church? O que vai ser exigido, né, dos gentios para que eles façam parte agora da igreja? And a decision is made. E uma decisão foi feita. We Foi read that tomada. the decision was made this way. It seemed good to the Holy Spirit. E a decisão foi tomada, né? Parece bom, essa foi a decisão, parece bom ao Espírito Santo. Later, in Acts 16, just a chapter later, Um capítulo mais à frente, em Atos 16, we read that Paul was forbidden by the Holy Spirit nós vemos que Paulo, né, ele foi impedido pelo Espírito Santo to speak the word in Asia. para falar, né, levar a palavra ali até a Ásia. He was given a dream. In a dream, he saw a man from Macedonia, and the Holy Spirit led him and guided him to Macedonia instead. Ele teve um sonho, né, e viu um homem o liderando até ali a Macedônia, né? And then finally, my last example is from Acts 20. E finalmente o meu último exemplo está em Atos 22, Atos 20, Where we read that it was the Holy Spirit onde nós lemos que foi o Espírito Santo who established the leadership of the church in Ephesus. que estabeleceu a liderança da igreja ali em Éfeso. I hope you can see just from these examples E eu espero que você consiga enxergar isso através desses exemplos. the prominence and importance of the Holy Spirit. A proeminência e a importância do Espírito Santo. He is the Paraclete, Ele é o Paracletos, the helper. o ajudador. He is the one who has been given by Jesus
to lead the church. Ele foi aquele que foi dado à igreja por Jesus para liderar a igreja. So leadership, Então, liderança. the Holy Spirit has been given. O Espírito Santo foi dado à igreja como líder. But when we consider leadership in God's kingdom, Mas quando nós consideramos liderança no reino de Deus, it's important to recognize something. é importante a gente considerar algo muito importante. We see the leadership of the Holy Spirit in the book of Acts. Nós vemos a liderança do Espírito Santo aqui no livro de Atos. We see that the Holy Spirit has established human leadership in the church. Nós vemos que o Espírito Santo estabeleceu lideranças humanas na igreja. Hopefully we are here as leaders Espero que nós aqui como líderes aqui, who are here because the Holy Spirit has chosen us. eu espero isso, que nós como líderes aqui, porque Deus nos escolheu para sermos líderes. But the question is, what does that mean? Mas a pergunta é, o que isso significa? What does it mean that we have been invited by the Holy Spirit and established to be leaders in the church? Mas o que significa, o que nós fomos convidados a sermos líderes, a sermos estabelecidos como líderes na igreja? O que isso significa? There's an important word here that captures a certain kind of leadership that we need to be aware of. Há uma palavra aqui muito importante, que captura isso que nós estamos falando, desse significado de ser líderes. And it's the word head. E é a palavra cabeça. The Greek is kephale. Em grego é essa palavra. And it's a word that speaks of a certain kind of leadership. E é uma palavra que fala sobre um certo tipo de liderança. You can turn with me to 1 Corinthians 11. Você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11, where Paul describes the leadership in different ways that God leads and that he's established leadership. onde Paulo descreve aqui diferentes formas de liderança e como é que Deus as estabelece. Let's read verses 1 through 3. Então vamos ler aqui os versículos de 1 a 3, que diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. All right, so we see a description of the head of Jesus is God, the head of the wife is the husband, right? What is head? Então nós vemos que é uma descrição da cabeça, Deus sendo a cabeça do homem, o homem sendo a cabeça da mulher, mas o que é isso? O que é a cabeça? This word means both source and authority. Essa palavra significa tanto a fonte And authority. e autoridade. So, Paul is saying that God the Father is the head of Jesus, the Son. Então Paulo ele está dizendo assim, olha, Deus ele é o cabeça, This is do homem. why Jesus submitted in every way to the Father. É por isso que Jesus ele se submeteu a Deus. He did what the Father told him to do. He did the Father's will. Ele fez aquilo, ele fez tudo de acordo com a vontade do Pai, aquilo como o Pai disse a ele para fazer. The Father was his source of strength. O Pai era a sua fonte de força. And we see Paul describe next that Jesus is the head of the husband or the man. E nós vemos aqui Paulo em seguida descrever que o homem ele é o cabeça da mulher. And that the husband is the head of the wife. E o esposo, o marido, é o cabeça da esposa. In Ephesians chapter 5, we see that Jesus is also the head of the church. Em Efésios capítulo 5, nós vemos também que Jesus ele é o cabeça da igreja. So the question is, who are the elders, the overseers, and the senior pastors the head of? Então a pergunta aqui é os presbíteros, os líderes, os pastores, de quem que eles são o cabeça? Who are we the head of? De quem que nós somos o cabeça? Nothing. De nada.
And this is really important. Isso é muito importante. Jesus is the head of the church. Jesus é o cabeça da igreja. The Holy Spirit is the guide of the church. O Espírito Santo, ele é o guia da igreja. We are not Nós não. the head of the church. Nós não somos o cabeça da igreja. And so as we now consider how the Holy Spirit leads Jesus' church, Então, ao nós considerarmos agora, né, a maneira como o Espírito Santo ele lidera a igreja, and we consider how we can be a part of that, e ao nós considerarmos como é que nós podemos fazer parte disso, we begin with this very important principle. nós começamos então aqui com esse princípio muito The importante. church only has one head, A igreja simplesmente tem um cabeça, and it's Jesus. e é Jesus. So how does the Holy Spirit lead Jesus' church? Então, como é que o Espírito Santo lidera a igreja de Jesus? I want to give you a picture here. Eu quero te dar uma figura aqui. And hopefully this picture will help you to remember these three parts to how the Holy Spirit leads the church. E eu espero que essa figura te ajude a lembrar e a compreender as três formas como o Espírito Santo ele lidera a igreja. And the picture is that of an old ship. E a figura é essa de um navio antigo. Yeah, ship. Remember when ships had sails? Lembra de um veleiro, né, quando eles tinham aqueles mastros e aquelas velas, esses antigos. So one of those ships. Um desses tipos de barcos que eu estou falando, um veleiro. And I want us to think about three critical parts to the success of a ship at sail. E eu quero falar sobre três partes, né, que fazem com que um veleiro tenha sucesso, né, na sua jornada. We're going to see how these three parts become pictures for us of how the Holy Spirit will lead us in leading the church. E nós vamos ver como é que essas três partes, né, elas são uma lição para nós ao nós também seguirmos a nossa caminhada, né, sendo liderados. The first is that a ship needs to be able to float. A primeira é que um barco desse ele precisa flutuar. It needs to be a seaworthy vessel. Ele precisa ser um navio capaz, né, de flutuar. And this is going to be a picture for us of our personal lives with the Spirit, walking in the Spirit, being filled with the Spirit, individually and as a church. E essa vai ser uma figura para nós, né, individualmente ou como igreja também, de como é que nós precisamos caminhar. The second is that a ship needs to have clear direction. A segunda é que um navio ele precisa ter uma direção muito clara. It needs to have a captain and a navigator. Ele precisa ter um capitão e um navegador. It also needs a helmsman, the one who actually turns the wheel. E também precisa de um timoneiro, né, aquele que vai dando a direção, um timoneiro ali. We're going to see that the captain is Jesus. Nós vamos ver que o capitão é Jesus, The navigator is the Holy Spirit. o navegador é o Espírito Santo, And we get to be those who are the helmsmen, turning the wheel. e nós somos ali o timoneiro, né, só virando simplesmente ali o... And so we need to be a seaworthy vessel. We need to have clear direction. We need to know where we're going. Então a gente precisa, né, flutuar, a gente precisa ter uma direção clara e a gente precisa saber para onde que a gente está indo. But there's one more really important thing we need for a ship to be fully carrying out its purpose. Mas há uma coisa ainda mais, há mais uma coisa muito importante, né, para que esse navio ele tenha sucesso de chegar na sua trajetória final. And that is we need a strong and steady wind. E isso é que nós precisamos de um vento muito forte para poder levá-lo. And hopefully you can see already that is the power of the Holy Spirit. E eu espero que você já, né, possa perceber que isso é o poder do Espírito Santo que eu estou falando. So with the time I have left, let's consider the first two and then we'll come back to the third on Friday. Então, com esses últimos minutos que eu tenho aqui, vamos considerar esses primeiros dois que eu mencionei aqui. What does it mean to have a seaworthy vessel? A ship that's able to float. O que é necessário para que nós tenhamos um veleiro capaz de velejar?
Because we'll never be able to be led by the Holy Spirit Porque seja quando for, né, que a gente seja capaz de ser liderado pelo Espírito Santo, the Holy Spirit will never be able to guide us o Espírito Santo nunca conseguirá nos guiar if we can't even float. se a gente não conseguir pelo menos flutuar. If we're not walking in the Spirit, Se nós não estivermos andando no Espírito, we will never be able to be moved by the Spirit. nós nunca conseguiremos ser liderados ou ser movidos pelo Espírito. And so this speaks of our health, Então isso fala da nossa saúde, our physical health, our spiritual health. da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. In Acts chapter 1, we see the disciples gathered in the upper room. E em Atos capítulo 1 nós vemos ali os discípulos reunidos, né, na sala superior ali no cenáculo. And what were they doing? E o que eles estavam fazendo? They were in prayer. Eles estavam em oração. They were waiting on the promise of Jesus. Eles estavam esperando nas promessas de They Jesus. had submitted themselves to their Lord and Master, Jesus Christ. Eles se submeteram, né, já tinham se submetido ali às ordens do seu Senhor Jesus Cristo. And they were obedient. E eles foram obedientes. Their lives aligned with the life of Christ. A vida deles, né, estava ali alinhada com a vida de Cristo. They were walking uprightly. Eles estavam andando corretamente. Paul describes this way of life in 1 Corinthians chapter 9. E Paulo descreve, né, esse tipo de vida em 1 Coríntios capítulo 9. He describes the life that is able to carry the Holy Spirit and be empowered. Ele descreve, né, esse tipo de vida que é capaz, né, de ser liderado, né, de receber esse controle do Espírito Santo. 1 Corinthians 9, 24 through 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 24 to 20. 9, 27, 24 to 27. 24 a 27. Go ahead. Que diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. There is a certain amount of self-discipline. Há uma certa disciplina aqui, né? Há uma disciplina, uma autodisciplina aqui. There's a certain amount of training and preparation. Há uma certa quantidade de treinamento aqui colocado, né? That's why we have Calvary Bible Institutes. Por isso que nós temos, né, institutos bíblicos da Calvary, CBIs. There's a certain amount of personal devotion. Há também, né, devocionais envolvidos. There is a certain seriousness Há uma seriedade, né, nisso envolvido. that taking on discipleship to Jesus Christ requires. O que requer, né, de um discipulado, né, de ser um discípulo de Cristo, requer algumas coisas. Those disciples who were waiting upon the Holy Spirit in the upper room, Aqueles discípulos estavam esperando, né, ali no cenáculo. they had come into this new life. Eles estavam, né, entrando nessa nova vida. They had left their old life and they had started a new life with Jesus as their master. Eles deixaram, né, a sua vida antiga, pregressa, e começaram uma nova vida, uma nova caminhada com Jesus. And throughout church history, the disciples of Jesus have always known that there was a surrender that must take place. E através de toda a história, né, do cristianismo, nós vemos que é necessário deixar algo para trás a fim de poder seguir a Cristo. There's a death that must happen in order to find life. É necessário uma morte para encontrar a nova vida. That we must go through the cross ourselves, just like Jesus. Que nós precisamos ir para a cruz também, assim como Jesus.
And so they were active but patiently waiting, already being disciples of Jesus. Então eles estavam ali, né, ativos, mas também esperando, né, por aquilo que Jesus tinha falado para eles, Having been trained, sendo treinados, having been prepared, sendo preparados, having learned the disciplines of the Christ life, aprendendo, né, as disciplinas da vida com Cristo, having come into a life of prayer and fasting, né, tendo uma vida de oração, de jejum, de busca, a life of surrender and sacrifice. uma vida de submissão, de sacrifício. Never without joy and peace, Claro, nunca sem alegria e sem paz, but serious in their devotion. mas eles eram sérios nos seus devocionais. And not only that, Mas não somente isso, but they were also in unity, mas eles também estavam em unidade, right? In one accord. num só pensamento. Paul would call this the unity of the Spirit in the bond of peace. Paulo chamaria isso, né, a unidade do Espírito, né? And I love how Paul describes this appeal at the beginning of his letter to the Corinthian church. E eu amo como é que Paulo descreve isso, né, na sua carta ali aos Coríntios, no início da sua carta aos Coríntios. 1 Corinthians 1:10. 1 Coríntios 1:10. Listen to his appeal. Read it. Escute para o apelo dele. Ele diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. No divisions, Sem divisões, united, unidos, the same mind and same judgment. mesma mente, mesmo julgamento, Living in community, in unity with vivendo community, em comunidade, vivendo em união, not in isolation, não em isolamento, not in independence, não em independência, dependent on one another. dependendo um do outro. Paul would encourage them to strive for that unity, to keep it. Paulo encoraja-os a lutar, se esforçar por essa unidade da qual ele está falando aqui. And this is critical for Holy Spirit-led leadership. E isso é crítico, né? Algo muito crítico para uma liderança liderada pelo Espírito. Living in unity Viver em unidade with those that you lead with. com aqueles com os quais você lidera. Unity with the church that you lead in. Unidade, né, com a igreja com a qual você lidera. And finally, listening prayerfully, E finalmente, né, escutando em oração, right? Listening, waiting, escutando, esperando, patiently. pacientemente. 1 Corinthians 2, 1 Coríntios capítulo 2, 2 through 5. 2 a 5. Listen to Paul's commitment, Escute sobre o cometimento aqui que Paulo fala. his reliance upon not himself, but the Holy Spirit. Né, a sua confiança não nele mesmo, mas no Espírito Santo. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. These things are the things that make the vessel that the Holy Spirit wants to fill ready. Essas são as coisas que fazem, né, que enchem um navio, né, para que ele possa prosseguir. And this is nowhere more important than in leadership. E isso é muito importante, né, quando nós falamos a respeito de This- liderança. This speaks of the character of the leader. Isso fala do caráter do líder. And church leadership is about character. E liderança na igreja é tudo sobre caráter, né? It is the ability for the vessel to carry, to hold the presence of God. É a habilidade, né, desse
do vaso ali, né, do navio, de poder sustentar, né, essa liderança do Espírito Santo. So it is about character, Então é tudo sobre caráter, integrity, integridade, including knowledge and understanding, incluindo, né, conhecimento, sabedoria, but it's about trust. mas é sobre confiança. The trust of God for the vessel, A confiança de Deus ali para o vaso, né? the trust of the people that God would use to be led by you. A confiança das pessoas em relação ao líder ao qual elas estão se submetendo para serem lideradas. Leadership is character that leads to trust. Liderança fala de caráter que leva à confiança. And that then produces influence. E então isso produz influência. This is a seaworthy vessel. Isso aqui é um veleiro, né, digno. Chuck Smith said, I have come to the conclusion that it's more important that I have the right attitude than the right answer. Chuck Smith citou isso. Ele disse assim: eu cheguei à conclusão que é mais importante que eu tenha a atitude correta do que ter a resposta correta. In 2 Timothy, Paul put it this way. Em 2 Timóteo, Paulo, né, ele fala dessa forma aqui, In speaking of his own leadership, falando da própria liderança dele mesmo. he said, You, however, have followed my teaching, Vocês seguiram a minha liderança, my conduct, a minha conduta, my aim in life, o meu objetivo na My vida, faith. minha fé, my patience, a minha paciência, my love, o meu amor, my steadfastness, a minha perseverança, my persecutions and sufferings. as minhas perseguições e os sofrimentos. In other words, you've seen the character of my life. Vocês têm visto isso no caráter da minha vida. You've seen how I've modeled for you what it looks like to be a disciple of Jesus. Vocês têm visto como eu tenho sido um modelo, né, para vocês em relação a essas coisas aqui. A leader like Christ, Um líder que lidera como Cristo, a seaworthy vessel, né, um vaso digno, walking with the Holy Spirit. caminhando com o Espírito. Now we just need a clear direction. Então agora a gente só precisa de uma direção clara. From the seaworthy vessel able to float and carry load, Desse vaso, né, digno, desse navio que consegue flutuar e receber uma carga, to a vessel that knows the direction in which it is to go. para um navio que tenha a direção correta, que saiba para onde está indo. From walking with the Holy Spirit to being guided by the Holy Spirit. Então, de caminhar com o Espírito Santo agora a saber ser liderado pelo Espírito Santo. And in this picture, E nessa figura aqui, who's the captain of the ship? quem que é o capitão do barco? Jesus is the captain. Jesus, Good. ele é o capitão, sim. The Holy Spirit is the navigator then. O Espírito Santo é o navegador. He is the one who charts the course. Ele é aquele que vai, né, dando o curso, vai mostrando qual que é o curso a seguir. He has the maps. Ele tem os mapas. Having received the destination from Jesus, go and make disciples of all nations. Né, vocês já receberam, né, essa direção de Cristo, ide por todo mundo e fazei discípulos. He knows the mission, Ele conhece a missão. and he knows the direction that the boat needs to go. Ele conhece qual é a direção a qual o barco precisa seguir. We then, as leaders in the church, E nós, como líderes da igreja, not as captains or navigators, but as those who take direction, não como capitães, né, não como aquele ou como navegadores, mas como o timoneiro ali, aquele que vai dando a direção. in English, the role is helmsman, the one who turns the wheel of the ship. Em inglês, né, é aquele que vai dando a direção mesmo ali, né, o comandante ali do navio, né, o timoneiro. For us, it looks like this. We're the first to follow. E para nós funciona assim: nós somos os primeiros a seguirem, We're the first to submit. nós somos os primeiros a se submeter, We're the first to obey, nós somos os primeiros a obedecer, the first to serve, o primeiro a servir, the first to die. os primeiros a morrer. We're the first among peers.
Nós somos o primeiro entre os pares, né? We don't stand above or below. Nós não nos colocamos acima nem abaixo. We stand all equal at the foot of the cross, Nós permanecemos todos iguais Being- aos pés da cruz. being given and offered by Jesus, by the Holy Spirit, a great privilege to lead with Him. Tendo esse privilégio, né, de receber isso da parte do Senhor, de poder liderar ali junto com Ele. And so we consider ourselves part of a team, Então nós nos consideramos parte de uma equipe, just like Jesus, assim como Jesus, with the Father, with the Son, with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. Like the 12. Como os Right. 12, Peter, just one of the 12. Pedro, né, era um dos 12. Like the 3. Como- Peter, James, and John. Como um dos 3, Pedro, João. Like Jesus sent out the disciples 2 by 2. Como Jesus, né, enviou os discípulos 2 a 2. And like Paul directed the apostolic leaders of the church to establish elders in every town, overseers. E como o Paulo, né, ele liderou ali, ele direcionou para que os líderes, né, sobre as igrejas em diferentes lugares ali. And he gave us different personalities, different roles. E ele nos deu diferentes personalidades, diferentes papéis. Some of us are more like apostles, Alguns de nós são mais como apóstolos, church planters. implantadores de Pioneers. igrejas, pioneiros. Some of us are more like prophets, Alguns são mais como profetas, holding clearly and closely to the truth, to what is right. permanecendo ali próximo à verdade sempre. Some of us are evangelists in Alguns the de work, nós são evangelistas, recruiting and proclaiming the good news every chance we get. né, recrutando e proclamando a verdade, né, o máximo que nós pudermos. Some of us just want to shepherd the sheep and be amongst the flock and teach and encourage. Alguns de nós querem simplesmente estar ali entre as ovelhas, né, pastoreando as ovelhas, cuidando delas. Some of us are primarily teachers. Alguns de nós são mais vocacionados para o ensino diretamente. If you don't know what I'm talking about, write down Ephesians 4, verses 1 through 16 and see for yourself. E se você não entende do que eu estou falando, depois anota e você lê Efésios capítulo 4, 1 through versículos de 16. 1 a 16. Where we see that Jesus gave the apostles and the prophets and the evangelists and the pastors and teachers to equip the church for the work of the ministry. Onde nós vemos ali Jesus, né, que deu uns para serem evangelistas, apóstolos, professores, e ele deu vários, né, To equip the church for the work of the ministry. isso, várias habilidades ali para que as pessoas, né, pudessem liderar a igreja. So, as the senior pastor, Então, como pastor sênior, how many senior pastors do we have here? quantos pastores sêniores nós temos aqui? Okay. So, as the senior pastor, we are uniquely privileged by God Então, como pastores sêniores, né, nós temos um privilégio, né, especial do Senhor, to be both lead equippers, de ser aqueles que equipam, leading in the sense of equipping as apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. que lideram no sentido de equipar, né, aqueles evangelistas, aqueles apóstolos. And we are lead elders and overseers. E nós também lideramos, né, os anciãos, os presbíteros, aqueles que estão que tomam conta também, líderes, outros líderes. This is a big responsibility. Essa é uma grande responsabilidade. We need grace, Nós precisamos de graça. and more than anything else, we need humility. E mais do que nada, nós precisamos sermos humildes. A humility that begins with recognizing that Jesus is the head of the church. He's the captain of the ship. Uma humildade que começa ao nós entendermos que Jesus, ele é o cabeça, ele é aquele quem está dirigindo o barco. That the Holy Spirit
has the maps. He's the navigator. Que o Espírito Santo ele tem os mapas, né? Ele tem a direção. At best, we have been given the great privilege to be a critical part of what the Holy Spirit is doing under the leadership of Jesus. E no nosso melhor ali, nós podemos ajudar apenas de alguma forma, né, ao ajudar ele, ao liderar, estarmos ali juntos, né, o que a gente pode fazer no nosso melhor. And so we should always come back to James chapter 4. Então nós devemos sempre voltarmos a Tiago, capítulo 4, Verse 6 versículo 6 through 10. até o 10. Yeah, verses 6 through 10. 6 ao 10, que diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. So it's simple. Então é simples. We need to continuously humble ourselves before the Lord Nós precisamos continuar nos humilhando diante do Senhor and before those we lead, e diante daqueles ao qual nós lideramos. working together with those that God has put around us, Trabalhando juntos com aqueles a quem o Senhor colocou ao nosso lado, recognizing that no single person has all of the gifts or the callings in themselves. compreendendo, reconhecendo que uma pessoa apenas não tem todos os dons, né, de apenas de liderar e todos os dons. Uma pessoa apenas não tem todos esses dons. So that God will give us grace. Para que o Senhor nos dê graça. And if He chooses, He will exalt us. E se Ele escolher, Ele nos exaltará. We need to have a loose grip. A loose grip. Nós precisamos ter uma pegada assim, leve. Yeah. Avoid control. Evitar o controle. Avoid credit. Recognition. Evitar, né, reconhecimento. The spotlight. Os holofotes em nós. Just like the Holy Just like the Holy Spirit. Assim como o Espírito Santo. Right? Just like the Holy Spirit. Who seeks to glorify who? Assim como o Espírito Santo, a quem nós procuramos glorificar? Jesus. Jesus. And so will we. I leave you with one more quote from Chuck Smith in the book Calvary Distinctives. E eu termino assim com uma última citação aqui do pastor Chuck no livro Distintivos. We simply trust in the work of the Holy Spirit. Nós simplesmente confiamos na obra do Espírito Santo. And that Jesus is building His E church que Jesus é quem está construindo a sua igreja, as He said He would. como Ele disse que Ele faria. It's His job to add to the church. É a obra dele acrescentar à igreja. His job to build the church. A sua obra de construir a igreja. My job is to love the sheep. O meu trabalho é apenas amar as ovelhas, Take care of them. cuidar delas, Watch over them. protegê-las, Feed them. alimentá-las, Make sure they're being fed well. ter certeza de que elas estão sendo bem alimentadas, Tend them. amá-las And trust the Lord to build the church e confiar ao Senhor que Ele and add, construa a igreja those e who should be adicionar saved. aqueles que devem ser salvos. Amen. Amém? Amen. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, thank you for your Spirit. Pai Celestial, obrigado pelo Teu Espírito. And Holy Spirit, thank you for your example. Espírito Santo, obrigado pelo Teu exemplo. Jesus told us what you would do, who you would be. Jesus nos disse como Tu seria. And
once you entered into the work of the gospel, e como tu viria, né, a essa obra do Evangelho, you have not ceased to lead and guide the church que tu não cessaria de liderar e guiar a igreja, wherever there are vessels ready and able to carry the wind of your power. onde quer que tenha vasos prontos, disponíveis para levar a tua obra. I pray that we would keep a loose grip on your church. Eu oro para que nós não nos agarremos tão firme a determinadas coisas, mas que a gente possa estar ali prontos a deixar algumas coisas irem. That we would recognize the ways in which we are not trusting you, Holy Spirit. Que a gente possa reconhecer algumas coisas que nós fazemos que às vezes não é a tua forma de liderar. That we would recognize ways that we can trust others more. Que a gente possa reconhecer maneiras em que a gente possa confiar em pessoas que possam liderar. And rely on the gifts of other leaders who you've surrounded us with. Que a gente possa confiar nos dons de pessoas que estão também ao nosso redor. That we would see ourselves as part of a team, Que nós possamos nos ver como parte de uma equipe, de um time. while we also carry out an important key role. Mas que nós também carregamos um papel importante. Help us to earn the trust of our churches, Nos ajuda, Senhor, a ganharmos a confiança da nossa igreja. to be the kind of leaders like Paul who can have influence, Para sermos o tipo de líder, assim como Paulo, que tem influência, even if we have no control at all. mesmo se nós não tivermos controle. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.